Você já sentiu que algumas pessoas simplesmente não respeitam seu espaço? Que você se doa demais e depois acaba esgotado? Talvez seja a hora de colocar limites. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo Del Colle e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ou como a gente brinca aqui no canal, Carlos Gustavo. E por isso mesmo também é conhecida como psicologia junguiana. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento e temos vídeos novos todas as segundas-feiras e eu estou conseguindo entregar vídeos novos também todas as quintas-feiras. Gente, é isso. O like de vocês me ajuda demais a produzir mais conteúdo para vocês. Então, deixa o like, porque isso fortalece bastante o canal, me ajuda a produzir conteúdo. E mais, se inscreve aqui, porque a gente sempre traz conteúdo interessante para você. Mas para isso eu preciso que você comente aqui embaixo o que você gostaria de ver, porque a gente sim também atende pedidos aqui no canal. Mas também você pode me contar aqui nos comentários se você também tem dificuldades em colocar limites. Então, bora pro vídeo? Esse vídeo surge numa série, digamos assim, onde a temática ela é muito próxima uma da outra, né? A gente tem aqui vídeos recentes sobre de quem você ainda espera permissão para fazer as coisas, né? As permissões inconscientes, a necessidade inconsciente de algum tipo de permissão e também em quem ou em que você busca suprir, né, compensar as carências. Aqui, esse vídeo de hoje, a gente está falando sobre limites. E claro, eu vou ter um caso para contar para vocês daqui a pouco, mas antes vamos entender, né, melhor um pouquinho sobre a diferença entre limites e barreiras. Às vezes a gente acaba confundindo uma coisa com a outra e a gente evita colocar limite porque a gente acha que a gente vai criar uma barreira, né? Então a gente fica ali tentando algo meio diplomático, manter uma boa relação com a pessoa, ou com as pessoas, ou com o grupo, ou com o chefe também, mas limites são necessários, né? Eu fiz uma postagem recentemente no Instagram sobre isso, né? No Instagram Rodrigo Del Colle, sobre isso, e as pessoas comentaram comigo, principalmente na DM, né? Porque alguns tópicos as pessoas acabam conversando mais na DM do que propriamente nos comentários, né? Sobre a dificuldade que é, muitas vezes, estabelecer limites profissionais também, principalmente quem são os profissionais autônomos. Eu tenho, né, no meu rol de serviços que eu presto, não só psicoterapia, mas também grupos de estudo, eu também tenho um trabalho que é o de supervisão para psicólogos, né, para profissionais da psicologia. Enfim, sou formado aí há quase mais de 20 anos, né, quase 25 anos, né, sou formado. E dentro desse serviço de supervisão, ou paralelo a esse serviço de supervisão, eu tenho um trabalho que são 4 encontros, né, para estruturação de consultório de psicologia, onde a gente vai falar sobre nicho, sobre precificação e tudo mais. Entretanto, esse não é o foco aqui desse vídeo, né? O foco a gente também esbarra ali, né, como colocar limite nos outros. E sim, limites, muitas vezes, quem precisa dar somos nós mesmos para nós mesmos. Porque a gente acha às vezes que colocar limite é criar uma barreira e a gente fica inacessível. Não, a gente precisa compreender essa diferença entre limite e barreira. O limite eu vou colocar uma regra, né? Vou sinalizar até onde a outra pessoa pode ir, até o que a outra pessoa pode fazer também, né? Isso é um limite, uma delimitação, marcar ali, até aqui você pode fazer tal coisa. Mas a barreira é a gente se isolar, e a gente não pode confundir uma coisa com outra. E às vezes, aí eu vou puxar aqui um parênteses para o pessoal da psicologia, né, ou das terapias, que muitas vezes os terapeutas às vezes tendem a evitar colocar limite com medo de criar uma barreira e o cliente ir embora ou não chegar outros clientes. Tipos de limitação, por exemplo, de limites que a gente coloca, né? Forma de pagamento, data de pagamento, falta que não avisou com antecedência pode ser cobrada também, né? Então, assim, qual é o respeito todo? Eu tô falando aqui da minha profissão porque eu sei que muitas das pessoas que assistem esse canal são terapeutas, mas a gente também tá falando de relacionamento. A gente também está falando de empregos que são CLT, que não tem nada a ver com a psicologia, o quanto que a gente consegue se posicionar diante dos limites, né? Diante da necessidade de limites, né? Porque quando a gente não consegue se posicionar,
e a gente fica refém de uma situação onde às vezes a gente também está sofrendo assédio moral no trabalho, ou até assédio sexual, né? Tem coisa que é criminosa e precisa ser denunciada, mas muitas vezes a gente está ali numa situação onde tem um abuso de poder, né? E esse abuso de poder, ele não é legal e vai minando a nossa saúde mental, vai minando a nossa autoconfiança. E às vezes a outra pessoa acaba fazendo joguinhos também. Falamos sobre isso aqui também no vídeo de limites da generosidade. Então são 4 vídeos aí que eu tô colocando aqui na descrição do vídeo, né? 4, né? Limites da generosidade, a carência, e também o outro que eu falei primeiro, que é da permissão. Então são 3. Se eu contar na hora da edição mais um, eu boto aqui, mas vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Aliás, na descrição do vídeo você também encontra o Linktree, que é o link para os meus contatos e para agendamento da pré-consulta. Seguinte, às vezes a nossa saúde mental ela fica comprometida e a gente também tem uma certa responsabilidade. Não estou culpabilizando a vítima aqui, mas estou trazendo para a gente a responsabilidade e a necessidade de atentar para o fato que às vezes quem precisa fazer a ação de colocar limite é a gente mesmo. E que antes a gente pode ter sido permissivo de alguma forma, até mesmo para ter um ganho secundário, né? Afrouxar o limite para que a gente consiga um cliente, para que a gente consiga um namoro, para que a gente consiga alguma coisa secundariamente, e depois isso pode fugir do controle, né? O item número 2 que eu coloco aqui, né, é por que temos dificuldades em estabelecer limites? Influências familiares e culturais que ensinam sempre a agradar, né? Então a gente percebe que muitas vezes a própria cultura, não só familiar, mas a própria cultura local, de onde eu cresci, né, ou até da minha origem, né, da população com quem eu vivo, às vezes é muito permissiva. E isso é muito ruim, né? Ok, faz parte da cultura, faz, mas eu não preciso aceitar determinadas coisas se essas coisas estão me prejudicando. Eu preciso sim estar atento, né, para fazer a minha individuação, meu processo de individuação. O Jung coloca que a nossa vida ela é esse processo de individuação, ou seja, a gente se tornar indivíduo, ou seja, a gente reconhecer as nossas singularidades rumo ao nosso amadurecimento. E muitas vezes isso vai sim nos distanciar de forças coletivas, né, sejam essas forças arquétipos, né, imagens primordiais desses arquétipos, sejam modos e costumes de uma sociedade onde eu estou inserido, né, e às vezes a gente também não coloca limites porque a gente tem medo da rejeição e uma necessidade de aceitação, uma necessidade de validação, né? Se esse é o seu caso, por que eu preciso disso? E mais, para que eu preciso disso? Porque se eu vou no porquê, eu vou na origem, mas no pra quê, eu vou na finalidade. E entendo pra que eu estou mantendo isso. Aí sim a gente pode falar do tal do ganho secundário, né? Pra que eu estou mantendo isso? Pra que eu estou tendo essa dificuldade? De repente é para entender que eu tenho uma força gigantesca dentro de mim que está na sombra, que eu não conheço a força de colocar limite, eu não conheço a força de me posicionar, né? E eu preciso lapidar. O Jung coloca que temos todos os arquétipos na psique, ou seja, temos todos os comportamentos na psique, só que alguns se manifestam. Então, se por exemplo, esse medo de se posicionar, ele está manifestando na luz da consciência, se é o que eu estou vendo, existe uma forma oposta dentro da minha psique, lá na sombra, porque a sombra não só é característica negativa, é positiva também se ela não está manifestando, se ela está inconsciente. Se essa força de se posicionar não está se manifestando, ela está na sombra. Eu preciso entender como ela funciona dentro de mim para isso ganhar força, potência e eu conseguir sim me manifestar, me posicionar. A gente sabe aqui que muitas vezes as pessoas não se posicionam também por medo e também porque vão sofrer retaliação. Mas eu preciso entender qual o sentido disso na minha vida. Não vou ser romântico ao ponto de falar assim, se não tá bom, muda. Sabemos que muitas vezes é difícil o emprego e tudo mais. Mas a gente pode sim começar a especular, pensar horizontes de transformar isso. Talvez não seja curto prazo, talvez seja médio e longo prazo. Mas a gente não precisa ficar aceitando isso. Mas eu sei que às vezes é difícil ter para onde correr. Porque as questões sociais, elas existem. Então não dá pra gente romantizar e falar que é só virar a mesa e pronto, né? A gente precisa também ser o quê? Estrategista.
compreender o que a gente vai fazer para não ficar refém dessa situação, porque às vezes a gente não se posiciona também porque a gente está refém daquela situação, porque a gente sabe as retaliações todas que a gente pode vir a sofrer. A crença inconsciente de que colocar limites é egoísmo. Isso aqui é um outro fator, porque a gente acha que colocar limite, a gente é ruim. De repente né? De repente eu estou colocando alguns limites ali que nem precisavam ser colocados. Mas, via de regra, aqui a gente está pegando essa parte do limite saudável e não do limite egocêntrico, do limite egoísta, né? Muitas vezes a gente tem esse medo de ser mal visto. O que vão dizer sobre mim? O que vão pensar? Será que vão me cancelar? E às vezes a gente só precisa sinalizar. Para, até aqui você vai. Além disso você não vai, não. Comigo não, violão. E aí eu quero trazer um caos pra vocês, já que vocês adoram uma fofoca aqui nesse canal, né? Então quando é de mim mesmo eu posso fazer a fofoca. Porque eu brinco, né, que a psicologia é a fofoca, a profissão da fofoca institucionalizada até a página 2, porque a gente não pode passar adiante, né? Mas que a gente ouve cada coisa, cada fofoca interessantíssima. É interessante a nossa profissão, mas a gente leva com seriedade. Mas quando é de mim aqui, agora eu posso fazer uma fofoca. Tem uma pessoa, contei no Instagram pessoal esses tempos atrás, uma situação onde uma pessoa, e acho que contei aqui também algum vídeo recente sobre isso, né? Uma pessoa entrou em contato comigo, né? Eu notei que haviam 4 anos que ela não mandava mensagem, sendo que a última mensagem já foi para pedir favor. 4 anos depois, ela manda outra mensagem pedindo favor. E assim, não perguntou: oi, tudo bem? Você tá bem? Teve Covid? Porque nesse meio tempo a gente teve uma pandemia inteira. Você teve alguma sequela de Covid? Tá todo mundo bem? Como é que você tá? Não, já na lata pedindo coisa. Bloqueei. Fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Costumo resolver a situação. Mas eu falei, não quero me indispor. Bloqueei no WhatsApp. Bloqueei nas redes sociais. A pessoa achou um outro número, né? Fingiu que era uma pessoa para marcar atendimento e mandou mensagem: por que você me bloqueou? Eu respondi. Aí eu fui honesto, fui sincero e fui transparente. Olha, me senti usado. Aquele meme da Rafa Kalimann no BBB. Não sinto verdade em você. Né? Foi mais ou menos isso. Falei assim, não tenho interesse em reatar a amizade. Porque eu me senti usado. Todas as vezes você me procura para pedir alguma coisa. Né? Você nem perguntou como eu tô. Né? E que é um segredo, eu estava exatamente voltando do médico. Né? Eu sou do ABC Paulista, eu moro em Santo André. O especialista que eu fui é em São Paulo. Né? Não é longe, né? Assim, tipo meia horinha, 40 minutos eu tô lá. É em Moema. Mas assim, eu moro em Santo André e o médico era em Moema. É perto, não é longe. Né? Mas, gente, eu estava saindo do médico, inclusive. E assim, podia ser algo muito grave. Era uma consulta especializada. Mas a pessoa nem perguntou. Fiquei bravo? Fiquei, né? Devia ter bloqueado? Talvez devia ter mandado a mensagem antes de bloquear, não sei, né? Mas a pessoa insistiu e perguntou por quê. Eu falei, bom, é justo eu dizer o porquê, né? Falei assim, não tenho interesse em reatar a amizade. E bloqueei aquele número também. Espero que a pessoa... Eu terminei assim, espero que você compreenda. E se não compreender, o problema não é meu. Mas eu não quero. Aí eu fui conversar com um amigo em comum. Cheguei no amigo em comum e falei assim, poxa vida, né? Tal pessoa fez isso comigo. Aí ele falou assim pra mim, você acredita que fez isso comigo também? Eu me afastei também? Ou seja, há bastante tempo essa situação acontece, como eu não fiz a fofoca antes, né? Lá atrás em 2021, eu não sabia que já estava acontecendo faz tempo. Então assim, a gente também precisa aprender a colocar limites. Né? Uma das perguntas que eu faço lá nessa espécie de mentoria de estruturação de consultório é: você tem dificuldade em cobrar o seu preço integral? Por quê? Né? Você sente essa dificuldade? Porque muitas vezes as pessoas não valorizam a si mesmas, né? E aí isso acaba repercutindo inclusive no preço. Não é só na autodesvalorização, no menos-valia. Isso acaba repercutindo também na precificação, principalmente para quem é autônomo, principalmente para quem não reconhece o valor do serviço, porque tem serviço que ele não é visível, né? Porque, por exemplo, de repente você é um eletricista que você troca uma fiação em uma lâmpada e aquilo funcionou. É visível. Agora, os serviços que são subjetivos, como por exemplo a terapia, né?
que mudou? A gente só tem relato daquilo que a pessoa trouxer pra gente, se a pessoa referir que sentiu melhora. Mas às vezes a gente não tem o feedback, às vezes a gente consegue observar a melhora, a dita melhora, né? Porque isso, a melhora não necessariamente é a ausência de sintomas, né? Na psicologia analítica, a cura não necessariamente é a ausência de sintomas. Mas olha como isso é profundo, né? Existe um curso, por exemplo, que eu já vi, onde a pessoa fala assim, escreva prontuário. A gente é obrigado não, né? A gente tem um código de conduta onde a gente precisa sim escrever prontuário. Mas o curso é vendido da seguinte forma, escreva prontuário, porque assim você também, quando lê, você enxerga aquilo que você fez. Porque se a gente não enxerga o que é feito, qual o sentido daquilo, a gente não consegue valorizar. Né? Então, essa questão do limite também está muito associada com o valor que eu dou a mim mesmo. E aí quem precisa às vezes tomar uma canetada e receber um belo de um limite é a gente, porque a gente está ilimitado, a gente está deslimitado, sei lá como que a gente pode falar, está sem limites. E a gente acaba sendo permissivo demais. Tá? Então, me conta, você já percebeu aí na tua vida alguma área que você tem mais dificuldade do que outra em colocar limites? Número 3. Como a falta de limites pode afetar a sua vida? Pode sim trazer esgotamento físico, esgotamento mental. Às vezes a gente se perde numa bola de neve, num emaranhado de fios e a gente não consegue puxar o fio ali para saber para onde é que a gente vai, né? Porque às vezes fica aquele bololô todo e a gente precisa retomar, botar ordem de novo nas coisas, e aí fica um pouco difícil. E se a gente às vezes está com esgotamento físico e emocional, a gente pode inclusive adoecer, as tais das doenças psicossomáticas, né? A gente pode sim ter adoecimentos, sintomas por origem emocional e psicológica, né? Temos um vídeo aqui no canal sobre dor emocional, né? Sobre psicossomática, vou deixar também o link aqui na descrição para você. Aliás, se inscreve no canal, porque dá uma percorrida por aqui, porque aqui a gente tem muitos temas, a gente fala sobre, por exemplo, se eu vou falar sobre arte, sobre alguma questão artística, sobre uma música, sobre um livro, eu vou fazer um paralelo com autoconhecimento. Essa semana estreou a novela Vale Tudo e eu tô falando sobre o arquétipo de vilã. Ou seja, a gente entendeu o que é o arquétipo de vilã. E será que o arquétipo de vilã está dentro da gente? O Jung fala que temos todos os arquétipos, mas vamos entender melhor como é isso na parte de sombra individual e coletiva. O link do Vale Tudo está aqui embaixo, tá? Confia em mim, confia. Deixa seu like. Confia em mim. Gente, eu tô alucinado com Vale Tudo. Bom, relações desbalanceadas onde você sempre dá mais do que você recebe. Claro, a gente tem aquela mentalidade, alguns têm uma mentalidade, né, que eu vou dar algo sem esperar algo em troca. Mas às vezes a gente já tá dando algo, não esperando nada em troca, mas no fundo a gente tá esperando sim, a gente quer sim. Será que todos nós somos tão desapegados quanto prega essa frase, né? Não dê algo que não saiba a mão direita o que faz a esquerda, ou o que faz a esquerda a direita, sei lá, o pé, sei lá, que não saiba. Mas será mesmo que a gente é tão bonzinho assim? Lá no seriado do Friends tem um episódio sobre isso, né? Sobre a Phoebe tentando provar pro Joey, né, que as pessoas... sim, fazem tudo desinteressadamente e o Joey fala que não, que sempre tem um interesse por trás. De repente, né, sempre tem muita gente, né, de repente uma outra pessoa faz um negócio desinteressado. Mas, de certa forma, às vezes eu também me dou demais para suprir uma carência, para me sentir útil. E aí esse pode ser um dos ganhos secundários. Eu me dou demais... Não espero nada em troca, mas eu espero o quê? Reconhecimento, porque olha como a pessoa é generosa, olha como a pessoa é boa. Gente, às vezes a nossa sombra precisa ser olhada bem de perto e a gente pode se assustar com a nossa sombra, tá? Não digo nada. Enfim. Vamos lá, eu tô aqui olhando o nosso roteiro aqui pra gente ventilando coisas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, né? Número 4. A relação entre autovalorização e limites. Se valorizar significa reconhecer que você tem direito ao seu espaço. Essa é uma coisa tão importante, né? E a gente às vezes está falando desse espaço psicológico, de dar espaço ao outro, de receber espaço do outro, mas às vezes a gente também está falando sim de espaço físico.
E a gente sabe que no nosso país, muitas vezes, as casas são pequenas, os apartamentos são pequenos. Esses dias eu fui com um amigo na pós, né? A gente foi visitar um flat. Né, uma gracinha o flat, do lado ali do IGEP, né, eu faço arte terapia no IGEP, né, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, inclusive quem me pergunta onde eu estudo Jung, é sempre no IGEP, eles têm canal aqui, é um dos canais recomendados aqui, mas aí eu fui lá ver o flat com um amigo, olhei, né, a gente foi num grupo olhar o flat, a gente olhou e falou assim, nossa, que bonito, né, aí eu olhei e falei assim, nossa, eu moraria aqui. Aí eu fiquei pensando assim, moraria por quanto tempo, né? Porque, enfim, é um estúdio, né? Mas ok, né? Aí a gente foi continuando conversando no nosso assunto, falou, nossa, tem que morar sozinho aqui, né? Porque se morar em casal e brigar, não tem pra onde um vai ficar de bico e onde o outro vai ficar de bico, né? Então a gente sabe que muitas vezes muitas casas não têm porta, onde você gostaria de ter ali uma delimitação física de espaço. Às vezes é no trabalho, a pessoa é forgada e se apropria do nosso espaço, da nossa vaga na garagem e por aí vai. Então assim, como é que do som? Nossa, gente, tem uma coisa que acontece muito aqui comigo, né? Isso também acontece comigo. Vizinho que bota som no último volume. Tem dia que eu boto o som no último volume também, porque, enfim, eu acho que é o meu momento de saúde mental. Mas não tão alto assim. Entretanto, os meus vizinhos, eles são muito barulhentos. E se algum deles estiver assistindo aqui, o recado fica para vocês também, né? Que eu já falei diversas vezes, mas, enfim, não escutam, né? A gente também tem coisas que a gente tenta colocar limite, também foge da nossa alçada, né? É casa de ferreiro, espeto é de pau, ou não, né? Às vezes a gente também não consegue mudar totalmente o outro, né? A gente precisa que o outro também tome uma consciência de que vive numa sociedade. E se você é o vizinho barulhento, à meia-noite eu te conto um segredo. Enfim, o quanto que eu invado também o espaço do outro com barulhos, com cheiros, né? Gente, eu trabalho num coworking e uma vez fizeram pipoca de bacon no micro-ondas. Aquilo empesteou o lugar. Ficou 3 dias aquele cheiro de bacon no lugar. Insuportável. Então, assim, colocar limite, né? Então, já tem a placa lá, cuidado, né? Com alimentos que emitem muito cheiro, né? Que trazem cheiro muito forte. Mas aí também vai da consciência de cada um, né? Agora, com poluição sonora, também é complicado, né? Às vezes, briga de vizinho tem muito disso de limite, né? Porque a árvore cai pro lado do vizinho, estaciona o carro na frente, é barulho, é briga de condomínio, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido, né? É engraçado como às vezes quem faz toda essa poluição sonora, de espaço e tudo mais, a pessoa se sente no direito de continuar fazendo, não aceita que tomou o pito, né? Não reconhece que o outro também tem um espaço que muitas vezes está sendo dividido. O espaço sonoro, muitas vezes não, né? Ele é dividido, ele é coletivo, né? Então, assim, cuidado, né? Tem vizinho que faz queimada, né? E, além de botar em risco a casa do vizinho, né? Porque quer queimar lixo, essas coisas, além de botar em risco, né, para o incêndio, né, a poluição toda, né, que se gera. Quem respeita ensina os outros a fazer o mesmo. Às vezes a gente consegue, às vezes não, mas é necessário sim a gente entender que a gente pode tentar pelo menos. E também não é aquela romantização, né, que eu vou conseguir mudar o mundo, mesmo porque às vezes eu estou tentando colocar limite baseado em qual parâmetro. Às vezes esse parâmetro que eu estou tentando botar limite também não é nem legal para a sociedade, né, é uma chatice muito grande minha. Às vezes eu também tenho que me questionar se eu não estou passando um pouco do ponto nos critérios excessivos, né. Como a falta de limites impacta sua autoestima e a sensação de pertencimento, né? Eu me sinto excluído, me sinto menos, porque o outro tá sempre em destaque, tá sempre em mais poder, tá sempre podendo mais do que eu. Né? Isso é complicado, né? Então, assim, o outro tá sempre num pedestal, num altar, e eu não. Eu tô sempre lá embaixo, porque eu valorizo mais o outro do que a mim mesmo. O limite é aquela coisa que muita gente se escandaliza, né? Quando você tá no avião e o povo fala assim, se tem a despressurização, cai a máscara, primeiro coloque em si para depois ajudar o outro. Né? O SAMU tem essa regra, né? O SAMU só vai fazer um resgate se ele tiver em segurança. Não vai bancar o herói. A gente também precisa, antes de mais nada, botar a segurança pra gente mesmo. E aí entra a questão do limite também. Número 5. Como começar a estabelecer limites na prática? Identificar os sinais de que algo ultrapassou seu limite e sinalizar.
A comunicação não violenta é uma forma impressionante que traz muito resultado. Existe um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Quem entrar no Telegram e procurar o grupo de comunicação não violenta, existe esse livro lá narrado, né? Então tem um grupo onde tem a narração desse livro. Talvez não esteja mais quando você for lá, mas até outro dia estava lá, né? Onde tem toda essa audioleitura da comunicação não violenta que tem uma estrutura, né, de comunicar algo. Então, quando tal situação acontece, veja, não é quando você faz, é quando tal situação acontece, eu me sinto assim, por isso eu solicito, eu peço que, né? Então, assim, dessa forma, quando você não aponta o dedo, a outra pessoa tende a escutar mais. Então, por isso que a comunicação não violenta. Então, quando eu identifico o que precisa ser feito, eu preciso agir, preciso pensar estrategicamente. Te garanto, às vezes indireta no Instagram, indireta no Twitter, ou até direta, pode funcionar. Mas às vezes a gente consegue chegar direto na pessoa e resolver sem fazer disso um show pirotécnico, né? Um mega show na internet, né? Expressar limites de forma clara e sem culpa, né? A comunicação não violenta, ela está muito nesse sentido. Reforçar seus limites com ações, não apenas palavras, né? Às vezes a gente precisa sim, de fato, agir. Não é só falar, é agir. Agir também de forma a não permitir, né? Não é só, mas eu já disse. Não, às vezes é não permitir, é agir, né? Claro que em briga de vizinho, às vezes o negócio o buraco é um pouco mais embaixo. Às vezes isso se arrasta por anos, né? Às vezes a gente também até muda de lugar, né? Mas eu penso assim, a gente às vezes paga um preço alto, né? Porque a gente também não vai moldar tudo da nossa vida em função da falta de limite do outro. Mas a gente vai buscando estratégias de convivência, né? Tô me sentindo um pouco duas caras falando isso aqui, meio hipócrita falando isso, mas não, assim, são desafios, né? E não é porque a gente decidiu começar a colocar limite que a gente vai conseguir transformar isso do dia para a noite. É sempre um processo de individuação. Enfim, lidar com a culpa que pode surgir ao dizer não. Sim, dizer não pode ser altamente angustiante, porque parece às vezes maldade, parece crueldade. A outra pessoa fala, puxa, o que custa? Eu sei o preço que custa. E o preço, às vezes, não é um preço financeiro, é um preço emocional. E a gente tem que dizer sobre isso. Lembrando que relação sexual também precisa de consentimento. Não só, para algumas pessoas, é consentimento, né? Com aquele chameguinho a mais. Mas precisa, sim, de consentimento. E pessoas alcoolizadas ou em estado alterado de consciência, seja por medicação ou outras drogas, não pode dar consentimento. Você não pode, né, considerar que essa pessoa esteja lúcida para dar consentimento numa relação sexual, e sim, isso pode ser considerado estupro. E não é porque está casado também, né, que não tem que haver o consentimento em determinada relação ou nas relações sexuais. Isso é importante dizer também aqui. Pesou o clima, né, mas é verdade, a gente precisa estar atento para todas essas coisas. Bom, o que eu queria trazer um pouquinho para vocês é sobre isso, né? Que dar limite, estabelecer limite também é autovalorização. É a gente também se amar um pouquinho, é a tal da autoestima, né? Então a gente precisa entender se o limite é algo descabido, se é um processo onde hoje eu estou colocando limite, depois eu vou entender melhor isso e vou melhorar, porque às vezes eu estou no momento ali de precisar entender o que é o colocar o limite, então às vezes eu passo de um extremo para o outro, a enantiodromia, onde eu não coloco nenhum limite e passo a colocar muito limite para depois chegar numa média ali mais adequada, até menos sofrida para mim, que às vezes o caminho do meio acaba sendo a melhor opção. Então conta para mim, o que você achou do vídeo? Já se inscreveu aqui? Se inscreve, me segue nas redes, visita meu site e vamos conversar mais de pertinho nas redes sociais. Deixa os comentários aqui também que eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. E obrigado para quem está deixando o like, obrigado para quem chegou até aqui e obrigado para quem está se inscrevendo recentemente. Tivemos aí um vídeo, né, de quem você ainda espera a permissão. Esse vídeo viralizou e está chegando muita gente nova através dele. Boas-vindas para todo mundo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!